Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje veremos a instalação de um servidor de monitoramento. Então é muito comum hoje em dia acabar precisando, na hora de administrar uma infraestrutura, é necessário então se ter ferramentas que possam monitorar os nossos hosts e equipamentos, os nossos switches, roteadores e toda a infraestrutura. Então nesse momento o administrador de rede ali, a pessoa que está gerenciando a rede de uma organização, ela se vê necessitando de uma ferramenta que possa ter esse controle, para garantir que o serviço então, se eventualmente der algum tipo de problema, que ele possa ser solucionado no menor tempo possível. Existem hoje no mercado diversas ferramentas que possam fazer esse tipo de acompanhamento, Então eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que eu utilizo e que eu acho bem interessante para vocês que estão começando, que estão recém começando a administrar uma infraestrutura. É importante que vocês tenham conhecimento dessas ferramentas que vão auxiliar então na gestão de uma infraestrutura. Eu deixei o site aberto aqui, o site oficial, tá? Esse aqui é o site najos.org. Então é a ferramenta que nós vamos utilizar, é a ferramenta Najos, tá? Existem outras no mercado, mas eu vou fazer esse primeiro contato com ferramentas de monitoramento com a ferramenta Najos, por ser uma ferramenta bem intuitiva e relativamente simples de ser configurada. O Najos, ele na verdade ele é um produto. Então nós temos diversos produtos da linha Najos, e existem os projetos Najos. Basicamente o Najos na versão gratuita, tá? Eu vou baixar o Najos Core e vou utilizar alguns plugins, tá? O Najos na versão gratuita, ele tem que ser feito a configuração através arquivo de configuração. Na versão paga existe um ambiente web para fazer a configuração de toda a infraestrutura, tá? Mas na versão free, na versão gratuita, ele funciona com todos os recursos, é claro que com um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer a configuração. Já na versão paga, tu paga pelo suporte e tu tem então uma interface que vai te facilitar ainda mais a instalação e configuração do Najos. Então se eu quiser fazer o download do Najos, eu vou clicar em projetos e vou clicar em Najos Core. Tá? Então ele vai abrir a página do Najos Core, onde nós vamos ter a possibilidade de fazer então o download da ferramenta, ou então eu posso fazer um demo então para visualizar como a ferramenta funciona. Mas também eu tenho a disponibilidade de uma comunidade do Najos em português. Então eu deixei aqui para vocês também, najos-br.com, tá? Eu já até abri aqui na parte do Najos Core, onde nós temos aqui todas as informações possíveis sobre o Najos. Então, antes de mais nada, já que nós estamos falando no Najos, tá? O que vem a ser o projeto Najos Core? Então o Najos Core é um sistema de monitoramento open source que permite às organizações identificar e resolver problemas de infraestrutura de TI antes que eles afetem os processos críticos de negócio. O Najos Core permite que você monitore toda a sua infraestrutura de TI para garantir que os sistemas, aplicativos, serviços e processos de negócios estão funcionando corretamente. No caso de uma falha, ele pode alertar os responsáveis técnicos do problema, permitindo-lhes começar o processo de correção antes que as interrupções afetem os processos de negócio, usuários finais ou clientes. Então, isso aqui só foi para esboçar para vocês o que é o Najos, tá? Então, pode ser feito download da ferramenta aqui, ou fazer uma demonstração online. Eu vou fazer rapidamente uma demonstração online aqui para mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta, tá? Então, aqui ele dá acesso às credenciais, tá? E aqui eu vou clicar então login to Najos Core. No caso aqui, como eu já loguei, ele já abriu
diretamente essa página aqui, que seria a home do Nagios, tá? Então quando nós instalarmos lá o nosso servidor, que eu vou mostrar para vocês, nós vamos ter uma página bem igual esta daqui, tá? Seria a home do Nagios. Então nós temos aqui alguns menus, tá? Onde eu vou mostrar diretamente o propósito do Nagios, que eu vou focar aqui no map, tá? Então eu tenho aqui o map Legacy, né? Ou legado, que é o jeito que melhor mostra o mapa da minha rede, tá? Depois de configurado o servidor, eu consigo ter um overview da minha rede clicando nessa aba aqui, nesse mapa Legacy, ó. Então no caso aqui, como é um sistema de simulação, né, uma demonstração, isso aqui não são servidores administrados por nós, tá? São só servidores que o pessoal do Nagios Core lá, né, a própria comunidade disponibilizou para se ter uma ideia de como é que funciona. Nós temos diversas maneiras de exibir. Tem uma maneira aqui que eu acho interessante, deixa eu colocar aqui, que é a Circular Markup. Essa maneira aqui eu acho que melhor apresenta como funciona o Nagios. Então nós temos aqui alguns hosts, né, alguns servidores, switch, aqui nesse caso aqui nós temos roteador, firewall e alguns servidores. Então se eu clicar em cima de um servidor uma vez, ele vai marcar e vai mostrar esse quadro amarelo logo em cima ali. Então dá algumas informações de quanto tempo ele está online, se ele está online, né, há quanto tempo que ele está online, e algumas informações. Se eu clicar duas vezes, ele vai me abrir essa aba aqui, onde tem então alguns serviços que estão sendo monitorados. Então nós temos aqui OK, Critical e Warning, que não é o caso nesse equipamento aqui, tá? Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que é feito o monitoramento. Então no caso aqui, quando existe um problema, ele vai notificar o administrador, sendo através de e-mail, SMS, alerta sonoro. Aí a configuração é que vai determinar o modo de alerta, tá, gente? Então isso aqui foi só para demonstrar para vocês. Vamos agora então para o laboratório para instalação do servidor de monitoramento com Nagios no Debian. Então, como eu falei para vocês, o Nagios é uma ferramenta de monitoramento na rede. Nada melhor do que o administrador da rede ter o controle sobre, né, os seus dispositivos, né? Então, para isso que existem essas ferramentas como o Nagios. Vamos então fazer a instalação do Nagios. Como de costume, eu vou deixar para vocês um arquivo TXT, tá? Onde eu vou utilizar aqui para instalar. Vocês podem fazer o download desse arquivo na descrição e seguir os passos a passos que tem ali, tá, gente? Então, ó, eu vou deixar ele na minha tela aqui e eu vou abrir um terminal aqui também, apenas para poder me guiar aqui com vocês, tá? Então, primeira coisa, eu tenho aqui o meu servidor, eu tenho um Debian. Então, como de costume, eu costumo mostrar qual a distribuição que eu estou utilizando, tá? Então, eu estou utilizando um Debian 8 para fazer a instalação do serviço de monitoramento com o Nagios. Eu não vou mostrar como instalar um servidor Linux, porque eu acho que vocês já devem ter acompanhado em algum outro vídeo aí o processo de instalação. Quem não acompanhou, então dê uma olhadinha ali nos nossos vídeos e vocês vão encontrar ali o processo, né, de instalação de um servidor Linux, tá, gente? Então, primeiro passo, eu vou ver aqui dentro do sistema operacional qual é o meu IP, né, que vai ser muito importante. Então, ifconfig, o IP do meu servidor nesse caso vai ser 192.168.200.114, tá? Este seria o meu IP de exemplo aqui pro vídeo, tá? Então, quando forem instalar, verifiquem o IP que vai aparecer para vocês aí na interface ETH0 ou ETH1, tá? Então, tomem nota, né, no caso aqui nesse exemplo do IP, e vamos acessar. Para facilitar, eu poderia até mesmo utilizar a própria console do servidor, mas para facilitar eu vou utilizar um terminal SSH. Então, por isso que eu precisei saber qual é o endereçamento IP desta máquina. Então vamos acessar por SSH o IP 192.168.200.114. Então vamos lá,
SSH, o nome do usuário e o IP 92.168.200.114. Foi até bom dar esse erro aqui, ó. Esse erro aqui, isso aqui, ó, algumas pessoas têm dúvida quando acontece isso aqui, o que aconteceu. Na verdade, essa mensagem tá dando aqui porque eu já tive um acesso por SSH nesse IP aqui com outro interface de rede. Então, quando a gente coloca o computador na rede e vai acessar o SSH pela primeira vez, ele pede para adicionar um certificado, né, um fingerprint, né? Então, esse fingerprint na verdade é como se fosse uma chave de autenticação entre o meu host virtual e o meu host real, tá? Nesse caso aqui ele está dizendo que ele já existe uma chave igual, porém não está batendo, tá? Não está batendo a chave que ele já tem com o IP que eu estou tentando acessar. Então, para remover, ó, eu posso copiar isso aqui e colar aqui, ó, para ele executar esse comando e remover. Nesse caso aqui, ó, ao remover aquela entrada e novamente digitar o SSH, então ele vai me pedir para adicionar, ó, esse fingerprint novamente, tá? Que na verdade é como se fosse uma chave de segurança, tá? Para evitar o que ele coloca aqui, ó. Algumas vezes é utilizado como man the middle attack, né? Então por isso que ele dá essa mensagem de erro, tá? Não se assustem quando acontecer isso aí, é só remover e novamente acessar por SSH. É claro que se num servidor de produção começar a acontecer isso periodicamente, existe algum problema no teu servidor, tá? Ou realmente ele está tendo algum ataque, é só dar yes, ele vai adicionar o fingerprint, né, na lista do host, e eu vou colocar então a senha do usuário. Feito isso, deixa eu limpar a tela aqui, eu vou entrar como root, tá? Então, novamente, vou pôr a senha do root e agora eu estou como root. Então, notem que eu estou com o endereço 192.168.200.114 logado por terminal, né? Por uma conexão SSH, tá? Se eu digitar aqui um W para ver quem é que está logado, ele vai mostrar aqui que eu tenho o TTY1, eu tenho o usuário root, que é o meu TTY, é minha console, ó. Se eu deslogar, se eu deslogar aqui, ó, exit, notem que agora, se eu digitar agora ali W novamente, ele não vai mais mostrar o TTY1, tá? Que estava mostrando aqui em cima, ó. Por quê? Porque aquele ali é o usuário que estava logado na console. Agora ele só vai exibir o usuário Diego Costa, que está no PTS/0, que seria a primeira conexão vinda de fora, e aqui ele dá as informações que o IP da máquina que está acessando e o usuário então está como modo privilegiado, tá? Ele está com root. Bom, essas informações aqui não tem a ver com Nagios, mas às vezes o pessoal fica com dúvida, então eu já vou sanando as dúvidas no próprio vídeo mesmo. Então deixa eu limpar minha tela e agora eu tenho aqui o Linux para instalar o Nagios, né? Então vamos lá. Primeira coisa que tem para fazer para instalar o Nagios são as dependências. Então eu vou instalar algumas dependências que são necessárias para se instalar o Nagios no servidor. Então o primeiro passo aqui, ó, esse apt-get aqui, ó, tá? É tudo numa linha só. Vamos copiar, por isso que eu estou usando o SSH, ó, porque eu posso copiar e colar diretamente no meu shell, ó, e ele vai então digitar tudo como se fosse numa linha só, tá? E vou então apertar a tecla Enter. Então ele vai começar agora a fazer uma busca pelos pacotes que são necessários para a instalação, e eu vou ter então que confirmar apertando a tecla S e Enter. Então notem que aqui ele já está mostrando, ó, que ele vai baixar 73 megas e depois de descompactado e instalado ele vai ficar 226 megas, tá? Então é importante a gente ter um espaço um pouquinho maior no barra para poder fazer a instalação do Nagios, tá? Nada que o particionamento não resolva ali no início da instalação. Quem for fazer uma máquina virtual aí, um disco de 10 GB é o suficiente para começar a testar, mas se for pôr em produção, aí eu acredito que pelo menos tenha um disco de 40 GB aí para poder armazenar as informações do Nagios juntamente com os logs de acesso. Então
10 GB está de bom tamanho para fazer um ambiente de simulação. É ES Enter e ele vai começar a instalação dos pacotes. Bom, após fazer a instalação das dependências, vamos para o passo número 2. Deixa eu abrir novamente aqui. O passo número 2, tá? Na verdade são uma série de passos aqui, ó, mas na verdade é a criação de usuários e grupos do Nagios. Então deixa eu botar novamente a minha tela dividida aqui. Deixa eu limpar a minha tela. Ó. Então aqui eu tenho user add-m Nagios. Então o que esse comando vai fazer? User add-m Nagios, tá? Então esse comando ele vai criar o usuário Nagios, tá? Ele criou o usuário Nagios. E agora nós vamos definir uma senha para esse usuário Nagios. Passwd Nagios. Qual vai ser a nova senha para o usuário Nagios? Aí vocês podem botar a senha que vocês acharem melhor. Mas, por exemplo, para teste eu vou botar o usuário Nagios com a senha Nagios. Novamente Nagios. E ele então colocou a senha para o usuário Nagios. Agora nós vamos criar um grupo. Então, group add e o nome do grupo, Nagi CMD. Esse grupo vai ser adicionado para que a gente possa depois utilizar alguns comandos dentro do Nagios. Então, criamos o grupo. Vamos agora adicionar o usuário Nagios dentro do grupo Nagi CMD. Então, para isso nós vamos utilizar o usermod -a -g maiúsculo Nagi CMD e o usuário que eu quero adicionar lá dentro desse grupo, Nagios. Feito isso, eu vou agora adicionar com o usermod novamente -a -g maiúsculo Nagi CMD o usuário www.data. Por quê? Porque este usuário www.data ele é o usuário do Apache. Então eu vou colocar dentro do Nagi CMD o usuário Apache também. Então vamos apertar Enter e ele adicionou esse usuário lá para dentro também. Feito isso, nós temos agora os passos para fazer o download do Nagios Core. Aqui o Nagios Core e o Nagios Plugin. Então, por que precisa isso? Deixa eu aumentar aqui para mostrar uma coisa para vocês. O Nagios, na verdade, ele funciona com dois agentes iniciais, tá? Ele vai funcionar com o Nagios Core, que seria o núcleo do Nagios, e o Nagios Plugins, que são os comandos do Nagios. Então, o Nagios, na verdade, é uma ferramenta que executa comandos nas máquinas, tá? Para fazer então o monitoramento, para saber os status dos serviços e dos hosts. Nós vamos fazer o download primeiro do Nagios Core. Atualmente o Nagios está na versão 4.1.1, então quem está instalando, favor de verificar neste endereço aqui qual é a última versão do Nagios. Então, atualmente a versão do Nagios atual é a 4.1.1.tar.gz. Então, eu vou copiar aqui com o wget e primeiramente eu vou entrar dentro da pasta opt. Então, por padrão, o Nagios é instalado dentro da pasta opt, tá? Então, vou entrar dentro da pasta e vou dar um wget lá dentro. Então, o arquivo não é muito grande, ele vai baixar rapidamente. Feito isso, eu também já vou aproveitar que eu estou dentro da barra opt e vou fazer o download do Nagios Plugins. Então, a versão atual é a 2.1.1, tá? Então, por favor, também verificar no site do Nagios Plugins qual é a última versão dentro da opt também. Vamos dar um wget neste arquivo. Também é pequeno, né? 2 MB e 6, não é muito difícil de fazer o download desse arquivo. Feito isso, nós já estamos nessa etapa aqui, ó, descompactando, compilando e instalando o Core. Então, por enquanto, esqueçam o plugins, tá? Nós vamos se concentrar agora na instalação do Nagios Core. Para isso, eu vou executar essas tarefas aqui, ó. Então, eu tenho a tarefa de descompactar com o comando tar. Vamos executar ela. Tar xvf e o nome do arquivo.
ele extraiu. Então eu vou entrar dentro dessa pasta, Nagios 411, e vou executar esse comando aqui, /configure with command group Nagios cmd. Por quê? Aqui eu estou dizendo que eu quero configurar, eu quero utilizar o script de configuração do Nagios com os parâmetros para ele utilizar este grupo aqui, Nagios cmd, que foi o mesmo que foi criado aqui na etapa 4 aqui, ó, tá? Então eu quero utilizar a instalação utilizando esse grupo aqui. Então para isso eu tenho que executar o /configure with command group Nagios cmd. Então vamos lá e vamos executar este comando. Perfeito. Notem que a saída dele ele dá diversas informações, tá? Então olha só, Nagios executable, tá? O executável do Nagios é esse aqui, ó, Nagios user e group, ó, Nagios usuário e Nagios group. Command user Nagios e o grupo Nagios cmd. Então é por isso que aqui, ó, para executar os comandos ele vai utilizar o usuário Nagios que está associado ao grupo Nagios cmd, né? O event broker yes. Então são alguns parâmetros na instalação padrão, tá? Para ele ter notificações de eventos. E aqui seriam os caminhos da instalação. Ele vai instalar em USR local Nagios e USR local Nagios include Nagios, tá? Então onde vão ficar os includes do Nagios. Esses arquivos aqui eu vou explicando melhor conforme a gente vai configurando, tá? Só estou mostrando agora aqui para vocês terem uma base do que é que o Nagios está fazendo, tá? Então algumas informações aqui de lock file, check result directory, init directory, ó, o inicializador dele, ó, vai ficar no /etc /init.d, né, para dar o service restart lá no Nagios, ou /etc /init.d /nagios restart, ele vai ficar aqui dentro para ser reinicializado o serviço, tá? O Apache Conf Directory, então aqui é onde vão ficar as configurações do Apache. Por quê? Porque na verdade o Nagios ele roda em cima de um servidor web, que nesse caso é o Apache. Mail Program, então para enviar e-mail de notificação, ele vai utilizar o mail que fica dentro do SRBin Mail. E o host OS, né, o nosso host é um GNU Linux, tá? Que ele coloca como Linux GNU. E algumas informações aqui do iBroker Method, Apple, e aqui as informações de acesso via interface web, ó, em http://localhost/nagios e o CGI URL, tá aqui o caminho do CGI URL. Essas informações todas aqui, elas são todas configuradas via arquivo de configuração, tá? Via arquivo texto, tá? Então só estou explicando de um modo geral para vocês se identificarem depois com esses arquivos. Feita essa etapa aqui, que é a 12, ó, nós vamos aqui make how. O que o make how vai fazer? Ó? Ele vai compilar todos os arquivos que estão dentro dessa pasta para fazer a instalação do Nagios. Então a gente está instalando o Nagios por meio de compilação. Deixa eu maximizar aqui a tela para vocês verem como é que vai ser o processo. Então, make all, e ele vai começar o processo de compilação do código fonte do Nagios. É uma etapa que não demora tanto, mas para quem está acostumado a utilizar o apt-get, ela é um pouco mais demorada do que utilizando o apt-get. Então, lembrando que também que algumas distribuições já vêm com Nagios nos repositórios, tá, gente? Então essa não é o caso. Se eu fosse instalar o Nagios através dos repositórios, viriam a versão mais antiga, a versão 3, se eu não me engano, é que vem no repositório do Debian. Ó, ele acabou de compilar, tá? Então olha só, ele dá aqui as informações que eu tenho que utilizar. Ó, compilação concluída, né? Acabou. E agora ele te dá os passos aqui, que tu vai utilizar o make install init, ó, make install command mode, make install config e make install webconf. Então todas essas opções eu botei aqui também no meu arquivo, ó. Então todas essas aqui
eu vou ter que utilizar. Da onde eu tirei aquelas informações? Justamente daqui, ó. Quando ele concluiu o processo de compilação, eu tenho que rodar o make install para ele fazer então a instalação dos programas CGIs e HTML files, né, arquivos HTML. Então, make install é o primeiro. Então vamos lá, ó. Deixa eu botar aqui do ladinho. Make install. Pronto. Ele já instalou o Nagios. Então agora eu posso passar aqui para a opção make install init, para ele criar o arquivo de inicialização, tá? Se eu quiser copiar daqui, ó, copio, colo e aperto enter, ó. Pronto. Notem que na verdade ele só executa um comando, ó, tá? Na verdade isso aqui é para facilitar a instalação do Nagios, ó. Ele na verdade isso aqui é um script que vai colocar então os comandos dentro do Nagios, ó. Pronto, ó. Notem que ele simplesmente troca as permissões, ó, e coloca lá dentro os arquivos corretos. Então make install config para ele criar então os arquivos de configuração em usr local nagios /etc, ó. Então vamos lá, colar make install config. Pronto. Agora, se eu quiser utilizar os comandos, eu tenho que instalar então com o make install command mode. Pronto, aqui ele já colocou então, ó, notem que ele já está usando o usuário Nagios com o grupo Nagios CMD, ó. Então é importante a gente setar certinho lá os usuários e os grupos, ó. E agora então, para ele fazer a configuração da parte web, então vamos colar ali make install webconf. Nesse caso aqui ele não está permitindo eu instalar o arquivo webconf. Provavelmente, como eu já instalei ele antes, ele já deve ter esses arquivos aqui, tá? Então esse passo número 18 aqui eu vou marcar aqui como não precisa, tá? Mas se por um acaso der alguma coisa errada, tá, no de vocês, usem esse comando aqui. No meu aqui, a princípio, na primeira vez ele rodou, agora que eu estou fazendo na segunda vez, ele está reclamando que ele não consegue encontrar esses arquivos aqui, ó, tá? Então provavelmente eu já devo ter instalado isso daqui e ele está agora dizendo que não acha, tá? Então, para fazer agora a configuração da página web, tá? Da parte web do Nagios. Então nós vamos agora editar o arquivo nano, com nano, né? /etc Apache 2 sites enable e nagios.conf. Notem que não tem esse arquivo lá dentro, tá? Então, para que tenha esse arquivo lá dentro, eu tenho então que criá-lo. Pode ser diretamente com nano, tá? Ó, ele está em branco. Foi por isso que eu coloquei aqui, ó, o que tem que colocar lá dentro, ó. Então, vocês vão copiar exatamente como está aqui, tá? Que já está certinho, a não ser que queiram mudar alguma coisa aqui dos arquivos de autenticação, tá certinho para funcionar, tá? Então vamos copiar isso aqui, vamos novamente aqui no nosso arquivo nagios.conf e vamos colar ele aqui, ó. Então ele está na verdade aqui criando um alias, tá? Para que o meu Nagios possa funcionar na parte web com autenticação, tá, gente? Então para ele não ficar aberto para a rede inteira, tá? Então é muito importante se tem um servidor de monitoramento que apenas pessoas restritas tenham acesso ao teu servidor. Então nesse caso eu preciso apenas colocar esse conteúdo aqui dentro e Ctrl X salvar sim e Enter. Feito isso, nós temos que criar então os usuários que vão ter acesso ao nosso Nagios, tá? Então tá aqui o comando para fazer a criação do usuário. Notem que este aqui é o arquivo que vai manter os usuários. E se vocês repararem aqui em cima, ó, eu estou dizendo onde é que vai estar esse arquivo aqui, ó. usr local nagios etc htpasswd.users. E é o mesmo local que eu vou utilizar aqui para criar com o comando htpasswd -s-c e o caminho e o nome do usuário, ó.
Então esse aqui é o nome do usuário que vai estar aqui dentro de maneira criptografada. Então vamos executar esse comando, ó, copiando e colando lá. Então deixa eu maximizar novamente. Eu vou colar ele aqui dentro, ó. Então ht passwd -s -c e o caminho que eu quero criar o arquivo ht passwd.users e o usuário que eu quero criar lá dentro, Nagios admin. Ao apertar enter, ele vai então solicitar uma senha e eu vou botar Nagios admin também como senha. Nagios admin. Notem que então ele possui esse arquivo aqui. Eu vou copiar ele e vou dar um cat nele, para vocês verem o conteúdo desse arquivo. Notem que aqui eu tenho Nagios admin, sha e a senha. Então aqui na verdade eu estou utilizando uma criptografia para ele não ficar senha em texto plano para a senha em SHA, tá? Então agora que eu já tenho os usuários criados lá do Nagios, deixa eu voltar aqui, ó, eu vou então fazer a instalação do plugin da mesma maneira que eu fiz a instalação do Nagios, tá, gente? Então, por que eu preciso utilizar esses plugins? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Antes de inicializar o Nagios, eu vou entrar aqui na USR local Nagios e dar um ls aqui dentro. Ó, notem que nós temos aqui a pasta bin, etc, libexec, sbin, share e var. Dentro da libexec vão ficar os comandos que o Nagios vai utilizar. Então eu vou utilizar cd libexec para entrar dentro dela e vou digitar ls. Não tem nada lá dentro. Então, por padrão, quando se instala o Nagios, ele não vem com nenhum comando disponível para ser usado, tá? Então, quando eu vou utilizar o Nagios, tá, sem plugin, ele vai funcionar com mínimos comandos, tá? Então eu vou poder apenas monitorar se o host está ativo, mas a fim de monitorar ele com serviços e com outras ferramentas, então eu vou utilizar alguns plugins, tá? Então um plugin que é necessário é esse daqui, Nagios Plugins, tá? Então eu vou, da mesma maneira que eu instalei, né, eu compilei e instalei o Nagios, eu vou entrar em opt, eu vou também entrar agora, eu vou também descompactar o arquivo do Nagios Plugins, vou entrar na pasta Nagios Plugins, notem que ele tem alguns arquivos ali, e vou digitar então o comando para ele fazer a configuração com os parâmetros setados. Então, ó, vamos copiar e vamos colar aqui dentro. Ponto configure with Nagios users Nagios with Nagios group Nagios, tá? Vamos apertar enter e ele vai então começar o processo de compilação, tá? De configuração dos arquivos. Bom, agora nós temos alguns arquivos configurados já, né? E nós vamos utilizar o make e make install, tá? Pode ser até mesmo na mesma linha como eu coloquei aqui, porque eu não preciso passar nenhum tipo de parâmetro adicional. Então é só o make para compilar e o make install para instalar o arquivo compilado. Então ele vai fazer esse processo um seguido do outro. Notem que ele dá algumas mensagens aqui, tá? Mas não se assustem, não foi nenhum erro, tá? É só porque ele entra e sai de pasta para poder fazer o processo de compilação e instalação. Feito isso, eu tenho que colocar o Nagios para inicializar junto com o sistema. Então, dessa maneira aqui, eu vou criar um link simbólico para o executável do Nagios no processo de inicialização. Então, eu copio e colo aqui, ó, ln-s /etc /init.d /nagios em /etc /rcs.d /s99 nagios. Isso daqui seria um link simbólico, tá? O ln-s cria um link simbólico deste arquivo binário nesta localização com o
boot da máquina. Então o servidor reiniciou, no processo ali dos run levels, ele vai então fazer o processo de carregamento do Nagios naquele run level determinado, tá? Então vamos apertar Enter e ele criou então um link simbólico, tá? Então o processo agora é verificar se está tudo ok, tá? Como a gente não fez nenhuma configuração, a gente está utilizando a configuração padrão da instalação. Eu vou rodar esse comando aqui apenas para que eu possa ter então um status se está tudo ok dentro do meu arquivo de configuração. Como eu não fiz nenhuma alteração, tem que estar tudo correto, ó. Então esse aqui é o comando e ele vai fazer uma checagem, ó, algumas informações aqui. Ele vai fazer essa checagem aqui de objetos e checagem por circular parts, ó, pets, ó, circular pets. Então ele vai fazer algumas checagens e vai dar o total de erros ou warnings, tá? Nesse caso aqui deu 0 e 0, tá? Ó, checked um host, então só o localhost. Checked 24 comandos, ó. Ó, lembram dos comandos que eu falei que tinha que instalar? Vamos verificar se ele instalou lá. Então, /usr, /local, /nagios, /libexec e vamos dar um ls agora aqui dentro. Ó, agora dentro dessa pasta nós temos esses comandos. Então o Nagios, na verdade, ele é uma ferramenta que armazena comandos para serem executados na máquina local ou em máquina remota, tá? Então quando nós instalamos o Nagios Plugins, ele instalou então essas ferramentas, esses comandos aqui, e todos eles começam com check, ó. Por quê? Porque o Nagios, ele na verdade ele vai checar se existe um problema no teu servidor ou no teu protocolo ou em uma determinada ferramenta que está instalada no servidor. Então todos os comandos começam com check. Por exemplo, check apt, ó, para verificar o apt. Check breeze, ó, para verificar o breeze. Checked by SSH, ó. Então tem diversos comandos aqui, ó. Tudo começa com check e seguido do que é o comando: DNS, dummy, fileage, FTP, HTTP, ICMP. Então todos esses comandos aqui podem ser executados diretamente na máquina. Então vou checar agora no computador local algum serviço. Por exemplo, eu vou checar o SSH. Então eu vou utilizar o /check SSH e o IP 192.168.200.114. Então ao apertar Enter ele vai me responder SSH OK, vai me responder qual é o protocolo que eu estou utilizando, qual é a versão do SSH. Eu estou utilizando o OpenSSH 6.7p1. Qual é a minha distribuição Debian Deb 8U1 e a versão do protocolo SSH, protocolo 2.0. E aqui ele vai me dar os times, né, os tempos que ele está levando para checar se o meu serviço está ativo ou não, tá? Para quem não sabe, o Nagios trabalha então dessa maneira, tá? Ele vai checar. Só que o Nagios, como eu falei, é uma ferramenta que executa comandos. Só que executar esses comandos em linha de comando não é muito atrativo e também não é muito interessante. O interessante é de ter uma plataforma web que possa ser gerenciada, que ela pode ser monitorada os meus hosts da minha rede. Então, dessa maneira, eu posso utilizar então no navegador o Nagios para fazer essa intercomunicação entre um shell e um navegador. Então ele executa no shell um comando e mostra no navegador graficamente se o host está ativo ou desativo, assim como o seu serviço. Então, como eu mostrei agora por shell, eu vou mostrar agora na parte web. Então, primeiramente, nós vamos utilizar um navegador, tá? Vou utilizar o Firefox, que já está aberto. Vou abrir aqui uma nova aba, 192.168.200.114, tá? Notem que ele abriu a página do Apache, tá?
Por que ele abriu essa página aqui? Porque lá nós colocamos que é /Nagios para ele abrir a página do Nagios, ó. Então aqui ele deu uma mensagem de erro. Vamos ver o que aconteceu. /etc /initd Nagios status. O Nagios está startado? Ó, não. O Nagios não está startado, tá? É por isso que deu aquela mensagem de erro. Então vamos dar um start no Nagios. O que aconteceu aqui, ó? Ele deu um erro, ó. Nagios service fail. No suck file in directory. Ó, ele está dizendo que não existe um arquivo. Uma das partes que faltou aqui, claro, eu não instalei, eu não habilitei o CGI. Então olha só, ativar o CGI no Apache, ó. Uma das coisas que precisa fazer é isso aqui, ó. Então nós vamos entrar dentro dessa pasta aqui. Tirar essa aspas aqui, que ficou errado aqui. Então vamos entrar dentro dessa pasta. Dentro dessa pasta eu vou utilizar o ln-s para ele criar então um link simbólico para o meu cgi.load. Depois eu vou utilizar então o nano, vou editar aqui o arquivo mine.conf e eu vou então remover, ó, eu botei aqui, ó, remover o comentário na linha add handler, ó. Então, na verdade eu só preciso remover esse comentário. Então Ctrl W add handler, ó, add handler cgi script.cgi. Eu só preciso vir aqui e descomentar essa linha. Ctrl X, sair e salvar, tá? Vamos reinicializar o Apache, restart, e agora nós vamos reinicializar então o nosso Nagios.